Poê, hoje a gente mergulha num momento bem tenso e, olha, surpreendente da vida de Davi, lá no capítulo 27 do primeiro livro de Samuel. A situação tá crítica pra ele, né? Acuado pelo rei Saul, ele pensa assim numa conclusão bem sombria. Algo como: olha, um dia desses Saul ainda me pega. Quer saber? O melhor é fugir pra terra dos filisteus. É uma decisão, uau, impactante, né? Totalmente. Buscar refúgio justamente com os filisteus, os inimigos históricos, e em Gate, uma das cidades principais deles. É muita ironia. Muita. Uma ironia e um risco gigantesco. E ele vai mesmo, pega seus 600 homens, as famílias, todo mundo, e vai para Aquis, o rei de Gate. Então, aí a gente se pergunta, isso foi puro desespero? Medo mesmo? Ou tinha ali um cálculo, uma estratégia? Boa pergunta. Porque, ao fazer isso, ele meio que força Saul a parar de persegui-lo, né? E, de fato, o texto diz que Saul para. Sim, a notícia chega, Davi tá em Gate. E Saul pensa, bom, lá eu não vou, desiste da caçada. Então, funcionou nesse sentido, mas olha o custo, né? Se colocar sob a proteção de um rei inimigo em território inimigo. É uma aposta alta demais. Com certeza. A sobrevivência imediata foi garantida, mas parece que ficar ali na capital, colado no rei, não era bem o plano final dele. Aí Davi chega para Aquis e faz um pedido, assim, bem humilde na aparência. Ele diz algo tipo: se eu encontrei favor aos seus olhos, me dá um lugarzinho numa cidade do interior para eu morar, porque eu, seu servo, moraria aqui na cidade real com o senhor. Que jogada! E não é que Aquis concorda, dá Zíclague para ele. Exatamente. É uma jogada de mestre. Parece humildade, mas o que Davi busca ali é claramente autonomia. Faz sentido. Longe da corte, longe da vigilância direta de Aquis em Gate, Zíclague vira uma base de operações, bem mais discreta. E ele fica lá um bom tempo, né? O texto fala em 1 ano e 4 meses. Isso, 1 ano e 4 meses em território filisteu. Tempo suficiente para ele se organizar, consolidar ali o grupo dele. E ele não fica parado. O texto conta que Davi e seus homens faziam incursões, atacavam povos vizinhos, os Gessuritas, Gerzitas, Amalequitas, grupos ali da região sul. E aqui a coisa fica pesada. A narrativa é bem direta sobre a brutalidade. É verdade. Diz que Davi não deixava ninguém vivo, nem homem, nem mulher, e saqueada tudo. Terrível. A lógica por trás disso é, assim, pragmática até o osso. Eliminar testemunhas. Ninguém podia ir até Gate e contar para o Aquis o que Davi realmente estava fazendo. Nossa, isso mostra bem as táticas extremas, né? A que ponto se chegava para sobreviver e operar escondido. Totalmente. É a lei da sobrevivência no exílio, em tempos de guerra. Bem diferente da imagem que às vezes a gente tem. É um jogo duplo impressionante, né? Porque pro Aques, Davi era o quê? Um refugiado, agora leal a ele, rompido com Israel. Exato. Essa era a fachada, mas por baixo dos panos, ele estava conduzindo essas campanhas violentas contra outros povos. E quando Aques perguntava, e aí, onde você atacou hoje? Aí vinha a mentira. Davi dizia, eu ataquei o Neguebe de Judá, ou os Jeramelitas, os queneus, áreas ligadas a Judá ou a povos amigos de Israel. Ele alimentava Aques como narrativa completamente falsa. E o mais incrível é a confiança do Aques. É cega, né? Parece que sim. O Aques parece que só viu o que queria ver ou que confirmava a ideia dele. Ah, o Davi rompeu com Israel. Agora ele é meu. Tanto que Aques conclui, né? O texto diz que ele pensa, pronto, ele se tornou odioso para o próprio povo, os israelitas. Vai ser meu servo para sempre. Exatamente. Mal sabia ele. Que ironia, né? Ele estava sendo totalmente manipulado. Aquis achando que tinha ganhado um servo fiel para sempre. E, na verdade, tinha um futuro rei de Israel operando ali bem debaixo do nariz dele, usando o território filisteu como base. É uma teia muito complexa mesmo. Engano, sobrevivência, uma violência bem calculada, tudo acontecendo ali em Ziklag. Davi não só sobrevive, como parece que ele se fortalece nesse período, né? Mesmo em território inimigo. Sem dúvida. Ele ganha tempo, espaço, recursos. E essa situação toda em Ziklag levanta uma questão bem incômoda, eu diria, Qual? sobre liderança, moralidade,
principalmente em tempos de crise e de desespero. As ações de Davi ali, claro, mostram inteligência, estratégia, mas também crueldade, dissimulação. É verdade. E aí fica a pergunta, né? Até que ponto os fins, no caso dele, a sobrevivência, talvez a preparação para ser rei, justificam usar meios tão duros assim? É uma questão ética pesada. Muito. É um dilema que a gente vê em muitas figuras históricas, líderes que enfrentam pressões enormes. Quais são os limites? Onde termina a necessidade de sobreviver e começa algo moralmente questionável? Fica aí pra gente pensar, né? Sobre essas escolhas difíceis.